Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Cuspic, eu sou engenheira de segurança do trabalho e hoje a gente vai começar mais uma aula do nosso curso complementar de NR10, Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade. Na aula de hoje a gente vai falar sobre liberação de instalações, tanto para manutenção, o serviço que a gente vai fazer, quanto para o uso. É muito importante a gente lembrar que durante nosso curso a gente falou sobre procedimento de trabalho, sobre análise de risco, sobre equipamentos de proteção, sobre os riscos que a gente vai tendo típicos dentro do nosso sistema elétrico de potência. E hoje a gente vai compreender que tudo isso que a gente falou é importante para que a nossa atividade seja liberada. Então, lá no nosso material de texto que a gente está acompanhando, a gente começa nosso material com esse trecho da nossa própria norma regulamentadora, dizendo que a instalação ela só vai ser liberada para serviços quando garantir a condição de segurança para o trabalhador, por meio de procedimentos de equipamentos adequados. Então, a gente consegue observar que tudo que a gente viu até agora faz sentido para que a gente tenha uma atividade de trabalho segura. E a gente vai ter uma atividade liberada, uma instalação liberada para atividade, quando tudo isso for de fato seguido. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais com foco na desenergização. A gente sabe que muitas vezes a gente vai ter trabalhos que são feitos em linha viva. A gente já teve uma aula sobre isso. Então, muitas vezes, dentro do CEP, a gente não consegue interromper a energia. E a gente precisa fazer tarefas com cuidados específicos para que a atividade seja feita de forma segura em linha viva. Mas quando a gente conseguir fazer a desenergização, eu vou gravar 50 aulas e vou ter problema em falar essa palavra. Quando a gente estiver falando sobre como interromper a energia, a gente tem um procedimento que a gente vai seguir. Então, a gente não vai somente liberar a instalação para fazer aquele serviço. A gente vai seguir um procedimento para que seja liberado de forma segura, certo? Então, lá no nosso material, a gente traz a sequência para uma desenergização de circuitos. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seccionamento. Quem já fez o curso básico já compreendeu um pouco sobre cada item que a gente vai falar, porque a gente fala sobre isso no curso básico também, mesmo que a gente faça isso para baixa tensão. E hoje a gente vai falar sobre os mesmos passos para desenergizar em circuitos que são de alta tensão. Então, a gente vai ter o seccionamento, a gente vai ter o impedimento de reenergização, a gente vai conferir se aquilo que a gente fez, a gente impediu que reenergizasse, a gente vai conferir que, de fato, não tem tensão naquele circuito que a gente está desenergizando. Vai fazer um aterramento temporário, então a gente, leiam aqui o nosso material de texto sobre a importância do aterramento temporário. Vai fazer uma proteção dos elementos energizados na zona controlada, que a gente também já viu que é um anexo da nossa norma regulamentadora. E a gente vai fazer a instalação de sinalização de impedimento. Então, a gente vai seguir todos os passos para garantir que interrompeu a energia e vai sinalizar, como a gente falou na nossa última aula sobre a importância da sinalização, a gente vai sinalizar que aquele circuito ele está desenergizado, ele não pode ser religado naquele momento, porque alguém está fazendo uma atividade. Então, se uma outra equipe vier, porque tem vários circuitos naquele espaço, trabalhar em um outro circuito, eles vão observar que aquele circuito não pode ser energizado, porque está sendo feito um serviço. E isso é uma forma de a gente garantir a segurança da nossa equipe. Então, depois de desenergizar e de ter feito a nossa atividade, a gente vai reenergizar para que seja liberado para uso. Então, o primeiro momento foi liberado para serviço. Fiz todo o procedimento de desenergização, garanti a desenergização, vou garantir que a minha equipe pode fazer aquele serviço, ali vai ter feito a liberação daquela instalação. Terminei o serviço, eu vou retirar as ferramentas e os utensílios daquele espaço. Eu vou retirar a parte da equipe que não vai fazer o procedimento de reenergização e vou fazer a remoção do aterramento temporário que a gente fez, da potencialização, das proteções, enfim, e remover a sinalização. Então, aqui eu coloquei uma foto para vocês. Coloquei uma sinalização naquele meu circuito que ele não podia ser energizado. A partir do momento que eu estou energizando ele novamente, eu vou tirar aquela sinalização
para poder, de fato, destravar e religar os dispositivos do seccionamento que a gente fez lá no primeiro procedimento para desenergizar. Então, é muito importante que a gente compreenda que quando a desenergização for possível, a gente tem esse espaço para seguir, para liberar a nossa instalação de forma segura para a atividade e posteriormente para o uso, né, para voltar ao uso. Quando a gente não pode desenergizar, a gente vai ter os nossos procedimentos de trabalho em espaço energizado, o nosso trabalho em linha viva, que a gente já viu. Então, a gente vai, cada empresa vai ter o seu procedimento. Lembrando, né, os procedimentos eles não são padronizados para um geral de trabalho com eletricidade. Cada empresa vai ter o seu procedimento feito, assinado, validado, treinado com os profissionais e vai ser seguido, certo? Então é muito importante que a gente compreenda essa questão da liberação, porque a gente precisa garantir a segurança do nosso trabalho. Então eu já falei em algumas aulas, provavelmente vá repetir em algumas aulas, né, novamente, sendo sempre muito repetitiva, porém é importante. Se eu não tiver um equipamento de proteção individual, por exemplo, então vou fazer uma atividade num poste lá numa distribuição de energia e vi que o meu cinturão de trabalho em altura ele tá rasgado e eu não tinha visto ele antes desse jeito. Eu não posso fazer minha atividade porque eu não tenho todos os procedimentos seguros que vão garantir que eu, né, tenha um trabalho adequado. Então eu não posso fazer a liberação do meu serviço. Por quê? Porque o meu equipamento de proteção não está adequado. Então, a gente viu o passo a passo importante para desenergizar antes de liberar uma atividade. Mas não somente isso, a gente vai ter lá no nosso procedimento de trabalho, avaliar os equipamentos de proteção antes de usar, ver se todos os equipamentos eles estão ali, ver qual é o procedimento daquela atividade, se a equipe está completa, se todo mundo tá bem, né, aquela coisa, e a gente vai, então, de fato, liberar a atividade. Quando a atividade for liberada pelo meu supervisor, a gente vai realizar a nossa tarefa de forma segura. O nosso foco aqui é compreender que a gente precisa trabalhar dentro da parte de eletricidade com segurança, porque os nossos riscos com eletricidade, eles podem ser fatais, certo? Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre remoção e transporte de acidentados. Então, muitas vezes o acidente ele acontece, a gente não quer que aconteça, mas às vezes acontece. Então, quando acontecer, o que é que eu vou fazer? A gente vai falar sobre isso na nossa próxima aula. Se ficou com alguma dúvida, né, viu o nosso vídeo, leu o nosso material de texto, ainda ficou com alguma dúvida no conteúdo da aula de hoje, deixa no espaço de comentários que a gente vai responder para vocês. E a gente se vê na próxima aula. Obrigada, gente!